Esqueci. Aí, então, a gente vem nessa sequência, né? Em parceria lá do IMUF, né? E tem tudo a ver, porque eles já trabalharam com inovações, né? Então, artigos vão ser publicados, né, para validar os métodos e tudo mais. Então, acho que tem muita sinergia aqui, né? E muitas pessoas que vão seguir a área acadêmica e precisam dessa orientação, nessas dicas. E nada melhor do que alguém aí que já publicou mais de 100 artigos, né? Então, com certeza aí, o mestre Marcos Santos é bem indicado aí para o tema e com certeza é um prazer recebê-lo aí novamente na comunidade estatística. Por favor, fica à vontade aí, se apresenta. Tem muitos alunos seus aí, né? Mas tem algumas pessoas que ainda não conhecem. E por favor, conta um pouquinho mais dessa tua experiência aí. Bem, boa noite a todos, né? Quem não me conhece, sou o professor Marcos Santos, trabalho na Marinha, sou oficial de carreira na Marinha, sou pesquisador do CASNAV, lá me conhecem como comandante Marcos Santos. E sou também professor do Instituto Militar de Engenharia, dou aula lá na computação, dou aula na graduação de matemática avançada para computação e dou aula na pós-graduação em sistemas de computação, lá onde nós desenvolvemos as nossas ferramentas, né, computacionais de apoio à decisão. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite do professor Tiago, né? Sempre uma alegria Prazer. poder dividir o conhecimento, né, compartilhar um pouco desse conhecimento. E, na verdade, nós estamos há 4 meses aí vindo numa trilha, né, de lives, né? O Tiago fez uma disciplina... Históricas, né? Pô. O Tiago fez uma disciplina comigo lá na pós-graduação do IME, e aí me convidou para fazer uma live, e aí eu falei para ele, bem, não faz muito sentido eu chegar arrepiando logo nos métodos, né? A gente tem que fazer um trabalho de base, de contextualização, para que as pessoas comecem a se sentir à vontade com o assunto, né? Então, em dezembro, eu fiz uma primeira live sobre teoria geral de sistemas e processo decisório. Em seguida, eu fiz uma sobre os métodos multicritérios, né, alguns pressupostos teóricos sobre modelagem multicritério. Na sequência, o comandante Luiz Frederico, que é lá do CASNAV também, terminou o mestrado dele, ele falou sobre Sapevo, né? Sapevo-M, né, que nós desenvolvemos também uma ferramenta lá o método é novo, né, axiomaticamente falando, né, a modelagem matemática é nova, o método não existia, e além da parte matemática ser nova, nós desenvolvemos uma ferramenta lá no IME que já realiza todos os cálculos, né, uma vez inseridos os inputs, ele já realiza os cálculos. Eu desenvolvi essa ferramenta junto com o comandante Luiz Frederico. Então, ele fez a terceira live. Na sequência, foi quem? Fui eu. Depois, Na sequência, HP foi. TOPS 2N. Foi, Né? foi isso. A quarta Foi live foi o Miguel, método, o HP né? TOPS 2N. A quinta foi o Miguel, que falou sobre os métodos Prometeu 1, 2 e 3. A Sim. foi o Miguel novamente, que falou sobre o método Prometer Sapevo M1. E Inovação também, né? que é um método novo também, né? E a última foi o professor Fabrício Maione, que é professor lá do Cefet e é meu orientando lá no IME, que falou sobre o método TOR, né? Isso. Então, quer dizer, essa foi uma trilha que nós fizemos de métodos e hoje praticamente a gente está encerrando essa sequência, porque para a gente que pesquisa sabe que não basta pesquisar, né? A gente precisa publicar aquilo que a gente pesquisa, né? Não existe pesquisador que não publica, né? Eu sou pesquisador, tá bom. Você é pesquisador, você precisa publicar os seus trabalhos para que a sua pesquisa seja conhecida, senão a sua pesquisa fica só dentro da sua cabeça, né? Ou então ali restrito ao seu grupo de pesquisa. Então, aí eu propus ao Tiago, fazíamos aí uma live
que, assim, não é uma receita de bolo, mas comenta alguns macetes, Alguns atalhos, né? alguns atalhos, né, para montar aí uma linha de argumentação que faça algum sentido na hora de colocar esse conhecimento no papel, né? De antemão, gostaria de agradecer aí a presença do professor Luiz Paulo Fávero, lá da USP, que está aí acompanhando a nossa live. É um professor que eu admiro muito. Não à toa eu convidei ele lá para o Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha. E Show de bola. utilizo já há anos o livro do professor Fávero, Aula de Pesquisa Operacional. Então, meu agradecimento a ele por estar prestigiando aí a nossa live. Tá? Legal. Bem, então, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é essa aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Bem, então, é isso, né? Orientações para a elaboração de um artigo. Mapeamento, estruturação e fundamentação de ideias. É isso que, como o Thiago fala, né? Aqueles slides cinematográficos. O Miguel... Não, Miguel não dá para competir com o Miguel. Não dá para competir com o Miguel. Agora ele vai fazer as minhas aulas. Eu vou falar, Miguel, vai pegar. Boa, eu tô começando a ter essa ideia também. Aí vou dar um dinheiro para ele, vai fazer meus PowerPoint. Bem, então a primeira motivação, né, é que seja você um engenheiro, um administrador ou um gestor, você será, antes de mais nada, um tomador de decisões e um resolvedor de problemas. Tá? Então, assim, eu tenho muito foco, eu trabalho muito, seja com a minha equipe de pesquisa lá na Marinha, né, eu trabalho muito focado, eu tenho um viés mais prático, né, mais pragmático, de identificar um problema e buscar uma solução a partir de algum método. É claro que, né, dependendo da área, principalmente a área de humanas, né, educação e tal, acaba que, né, os pesquisadores entram numa discussão mais abrangente, mais holística, né? Discute as linhas de pensamento, a favor, contra. Essa não é muito a minha onda, né? Minha onda é mais objetivo, né? Identificou um problema, pega um método e propõe uma solução. E eu acho que a maioria, né, pelo menos a maioria aí dos engenheiros, dos administradores, gestores, tem mais ou menos essa pegada. A maneira é como estruturar isso no papel. Né? E aí uma outra questão que eu sempre comento com os meus alunos também, é que um monte de gente tem boas ideias todos os dias. Eu vou fazer um carro submarino. É uma ideia nova? Uma ideia nova, né? Eu vou fazer uma lâmpada, né? Uma lâmpada lilás que brilha no fundo do mar. É uma ideia? É uma ideia. Né? São ideias. Só que tão importante quanto ter uma boa ideia é saber fundamentá-la e ter a capacidade de vender essa ideia. Ou seja, eu tenho, né, que, seja o meu chefe, seja o leitor, né, o meu interlocutor, eu tenho que mostrar que essa ideia ela é viável tecnicamente, ela tem viabilidade econômica, né, ela tem escalabilidade, eu consigo produzir em escala, replicabilidade. Então, tem uma série de questões que eu preciso trabalhar para mostrar que essa ideia não só ela é boa, como ela é crível, né? Como ela é uma ideia que pode ser posta em prática. E aí, isso é uma figura que eu sempre mostro, que eu peguei lá no Manual de Análise de Dados, do professor Fávero. Eu gosto sempre de mostrar essa figura para os meus alunos, né? Para eles entenderem essa hierarquia de dados, informação e conhecimento. E o que acontece é que a gente que trabalha com exatas, né, essas coisas elas meio que já estão na nossa cabeça, né? Os dados, a gente consegue pegar os dados, tratar esses dados, ver qual é a melhor decisão, mas isso tudo fica restrito à nossa cabeça, né?
Eu sei porque eu passo por isso também. Às vezes eu olho uma situação, analiso, é como se eu já tivesse um diagrama de Chikawa na cabeça, uma correlação de Pearson, pã, não, é realmente, aqui, realmente essas duas variáveis estão correlacionadas, tarará. Mas esse conhecimento ele fica restrito na nossa cabeça, né? E o grande lance é eu conseguir uma maneira de fazer com que esse conhecimento aqui, né? Esse conhecimento aqui, esse aqui é que é a joia da coroa, né? Dados, os dados estão aí disponíveis, né? A informação, eu já tenho uma capacidade computacional bastante razoável para lidar com essas informações, mas a joia da coroa está aqui na questão do conhecimento na tomada de decisão. É aí que entra a cognição humana, né? Então, eu preciso ter uma maneira de perenizar esse conhecimento. Não adianta esse conhecimento escrito, ele está preso, né, na minha cabeça. Eu preciso de uma maneira de perenizar e de divulgar esse conhecimento, né? Bem, e aí essa é uma outra questão, né, que mostra que a interação entre a universidade e as empresas ainda é subestimada, né? Então, eu penso que o Brasil está caminhando, está evoluindo, a academia está se aproximando das empresas, mas ainda é um movimento muito tímido, né? A gente precisa de um movimento mais forte de aproximação da academia, gerando soluções para as empresas, né? Então, todo o trabalho que eu desenvolvo com os meus alunos, que eu desenvolvo na Marinha, sempre voltando ao primeiro slide, né, a questão de um resolvedor de problemas, um gestor, um engenheiro, administrador é um resolvedor de problemas. Então, eu procuro sempre, na medida do possível, com os meus alunos, ou na Marinha, aplicar métodos para a solução de problemas reais da sociedade, problemas que realmente agreguem valor e tenham uma escala considerável, né? Como atualmente eu estou trabalhando no projeto Apolo, lá no Ministério da Defesa, que o Tiago pôde conhecer lá no CASNAV, né? Sensacional, muito legal. É um projeto que praticamente todas as informações de mobilização de defesa nacional elas vêm a partir desse sistema que nós desenvolvemos lá no CASNAV, né, na Marinha. Tanto que mesmo em tempo de Covid não dá para parar, né? Não dá, não dá, o Informação sistema não pode estratégica. parar. Não pode parar. Tem 240 pessoas que estão doentes no Acre. Eu preciso saber um aeroporto mais próximo para uma aeronave C-130 aterrissar para pegar essas pessoas. Eu entro lá no Apolo, consigo ver qual é o aeroporto mais próximo. Eu preciso montar um hospital de campanha na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Eu entro no Apolo, eu consigo ver todos os campos de futebol, as áreas abertas onde eu posso montar um hospital de campanha, né? Então, quer dizer, eu preciso deslocar um carro lagarta para Santarém, de São Paulo para Santarém. Ele me mostra o trajeto, e se tiver alguma ponte no meio, por exemplo, seja de madeira, ou seja, mais frágil, me avisa, olha, esse carro com esse peso não pode passar por essa ponte porque ela não aguenta, né? Então, realmente, é um sistema que trabalha com mobilização nacional no Brasil, né, levando em consideração que o Brasil é o tamanho de um continente, né? Então, não é uma tarefa muito simples. E, para isso, eu integro não só a base de dados das próprias forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, como eu também alimento esse sistema Apolo com as bases de dados de outros órgãos, o que nós chamamos de interoperabilidade. Eu acesso o banco de dados do DataSUS, eu acesso o banco de dados da Polícia Rodoviária Federal para ver se tem alguma estrada bloqueada, eu acesso o banco de dados do Correio para ver os CEPs do arruamento, eu acesso o banco de dados do IBGE. Então, a gente acessa uma série de bancos de dados para realmente prover essa mobilização nacional, né? Bem, e aí a ideia é esse triângulo de sábado, né?
A Então, Luana perguntou aqui, mestre, o Apollo funciona como um sistema de informações geográficas? Também, né? Também, né? também é. Na verdade, nós Mas para isso apoia a decisão, né? sistemas Na verdade, nós temos um GIS, né? SIGEODEF, que é Sistema de Georreferenciamento de Defesa, que, na verdade, é um projeto casado junto com o Apollo. Tem o projeto Apollo, que mexe com mobilização de defesa nacional, e um outro sistema que é chamado de SIGEODEF, que é Sistema de Georreferenciamento de Defesa, que é exatamente isso que ela falou, né? Trabalha com Geographic Information System, né? O GIS. Estou até atualmente escrevendo um artigo sobre isso. Hoje, precisamente hoje, eu estava falando com um menino que desenvolve, nós, à tarde, estávamos escrevendo um artigo sobre esse sistema de georreferenciamento. Legal. Então, o triângulo de sábado, ele envolve exatamente essa questão, né? Pô, eu tenho um conhecimento enorme dentro da universidade, eu tenho que permitir que esse conhecimento ele saia das cercanias da universidade, né? Então, o governo, a ideia qual é? Como funciona nos Estados Unidos, na Alemanha, né? O governo ele apresenta uma demanda, né? Quero desenvolver um tomógrafo novo, quero desenvolver um míssil para um navio. O governo apresenta a demanda dele, né? E para isso banca, né? Financia. A universidade ela desenvolve, né? Com aquele capital intelectual que ela tem, ela desenvolve aquele produto, aquele serviço, né? E passa para as empresas e as empresas comercializam esse produto, vendem o míssil, vendem, né? E naturalmente que recolhe, né, um imposto para o governo, e com esse dinheiro que o governo recolhe, ele pode pagar mais estudos, desenvolve mais produtos, né? Então forma-se aí um ciclo virtuoso, né? Onde todo mundo ganha, o governo ganha, a universidade ganha e as empresas ganham, né? Por exemplo, a Lockheed Martin, lá nos Estados Unidos, os pesquisadores da Lockheed Martin vieram fazer uma palestra no SPALM de 2014, e a Lockheed Martin é a maior indústria de defesa do mundo. Ela fabrica o F-22 Raptor. E é exatamente isso, né? As Forças Armadas, que são um órgão do governo, né, falam, olha, eu preciso de um caça de quinta geração novo. Então, a Marinha, as Forças Armadas são um órgão do governo, né? Está representando o governo. Quem pode desenvolver isso para mim? E aí a universidade vai lá, né? Olha, eu consigo desenvolver esse caça, consigo desenvolver esse produto, né? E aí, uma vez que a universidade desenvolve esse projeto, o como fazer, as empresas vão lá e fabricam esses caças, fabricam esse armamento, e o próprio governo compra. E ele não só compra, como vende para países de fora, né? Vende, comercializa internacionalmente esses produtos de defesa. Então, no fim das contas, nesse triplo hélice, aí, todo mundo sai ganhando, né? E assim, parece que nós no Brasil já despertamos para isso, e a coisa está começando a evoluir, né, nesse sentido, né? Ainda bem devagarinho, mas está indo, né? Antes estava parado. Então, agora temos aí a indústria de defesa, né? A Associação Brasileira, a BIND, né? Associação Brasileira da Indústria de Defesa, está fomentando esse movimento. Então, a coisa está começando a evoluir, tá? Bem, aí dentro dessa ideia, né, que eu falei com os meus alunos, que eu não sou muito teórico, não sou muito, vamos discutir a importância da gestão da qualidade. Vamos discutir qual coeficiente é melhor, se é o de Pearson ou se é... Não, eu não sigo muito essa linha. Eu sigo a linha de resolver problema, né? Então, eu utilizo muito o PBL com os meus alunos, né? Que é o Problem Based Learning, que é exatamente essa questão. Eu faço uma variação, né? Às vezes eu apresento um problema único para a turma, e aí
cada dupla, ou cada grupo, ou individualmente, tem que propor uma solução para esse problema. Então, aí acabam aparecendo várias soluções diferentes para o mesmo problema. Isso é uma abordagem que eu acho bacana, né? Cada um tem uma percepção, cada um propõe uma solução. E, às vezes, eu inverto. Às vezes, eu dou um método só e vários problemas diferentes. Cada aluno busca um problema, mas tem que aplicar aquele método. E aí, todo mundo aplica o mesmo método, só que em problemas diferentes. Então, às vezes, eu vou revezando, né? Ora, eu dou um problema só e os alunos aplicam vários métodos. Ora, eu dou vários métodos e aí os alunos aplicam cada um do seu jeito, né? Então, a ideia é justamente essa, né? Então, eu proponho lá um problema e aí os alunos lá fazem um brainstorm, parará, discutem, né? Compartilham informações com a intermediação ali do professor e, no final, eles propõem uma solução, né? De maneira bem prática, bem direta. E aí a questão é como colocar essa proposta de solução no papel. É aí que eu explico para eles. Então, o nosso objetivo, então assim, o que eu vou ensinar aqui, eu vou ensinar não, que eu vou bater um papo com vocês, não é uma receita de bolo, não é um mantra, não é nada disso, né? São só algumas dicas que podem facilitar na hora de confeccionar um artigo, né? Isso varia muito, o artigo varia muito de congresso para congresso, a quantidade de páginas, a formatação, né, os tópicos, os subitens do artigo, variam muito de congresso para congresso, variam muito de journal para journal, mas eu vou passar em linhas gerais aqui, né, o que pode ajudar o pessoal na hora de organizar as ideias, né? Então, nossa ideia é produzir um documento de 12 a 15 páginas, a maioria dos congressos ficam nessa ordem de grandeza, apresentando uma proposta de solução para uma demanda real da sociedade a partir de algum método consagrado na literatura. Então, o que eu falei, né? Sei lá, a violência no Rio de Janeiro está aumentando. Ok, é um problema real da sociedade, né? O que podemos propor para tentar reduzir essa criminalidade, essa violência? Então, vamos usar um método, né, para tentar fazer uma proposta para resolver esse problema. Tá? Aí aqui eu coloco para os meus alunos, o documento deve seguir as regras de formatação do EMEP, enquanto mineiro engenharia de produção, mas pode seguir qualquer outra formatação. Eu só coloco uma em particular para todo mundo padronizar, né? Que é mais ou menos a da BNT. Times 12, espaçamento 1,5, esquerda 3, em cima 3. Né? Então, se vocês entrarem... Poderia ser a formatação do ENEGEP, do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, poderia ser de qualquer outro evento, né? O importante é você seguir ali uma formatação para não ficar um documento todo bagunçado. Então, eu gosto de indicar esse do EMEP para os meus alunos, porque ele é bem explicadinho, passo a passo, tem lá no site do EMEPRO. Se quiserem, eu até tenho já esse formato, né? E aí é só copiar e colar em cima e ele já, né, já fica lá no formato bonitinho. Legal. Bem, aí a gente começa a escrever o artigo, né? Então, normalmente o título e o resumo nós deixamos por último, né? Porque você não sabe quais são os resultados que você vai chegar para poder fazer o resumo. Então, todo livro de metodologia científica fala isso. Olha, o resumo e o título normalmente deixamos por último. Mas também a questão é a seguinte, né? Você começar a escrever um trabalho que não tem nem título, é difícil, né? Até para começar ali o processo de ideação, né? Não tem nem título, então eu chamo de título provisório, né? Faz um título provisório que você quer fazer, pode ser que lá na frente o objetivo mude, né? E aí o título tenha que mudar. Bem, e aí engraçado que essa foi a primeira aula que eu tive no doutorado. Quando eu escrevia lá um
né, uns trabalhos meio malucos, aí era reprovado. Pô, caramba, cara. E aí eu tive uma aula com um professor, ele falou, olha, o título é a alma do negócio, o título é o chamariz do teu trabalho, né? Se o título não for bom, ninguém vai ler o seu trabalho, né? Então, o título é a alma do negócio. Quer dizer, o título é uma condição necessária, mas não é suficiente, né? Se o título for ruim, o cara nem lê. Se o título for bom, talvez o cara vai ler, né? Então, e realmente, o primeiro contato que a gente tem com qualquer artigo é o título do artigo, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo assim, a importância da gestão da qualidade. O que esse título diz? Não diz nada para quem vai ler, né? Teve um aluno uma vez que veio para mim e falou assim, eu quero falar, professor, o título do meu trabalho é o seguinte, a ergonomia em uma multinacional. Eu falei, poxa, mano, a ergonomia quer dizer o quê? A ergonomia é boa? É ruim? Você está tendo... Quer dizer, você não consegue identificar qual é o problema que está tendo, você não consegue identificar se ela usou algum método, não consegue identificar nada. A ergonomia em uma multinacional, né? Então, mas eu também escrevi assim. E aí, primeiro dia de aula, no doutorado, o professor falou, olha, o título tem que ter. O título é composto por 3 partes. O problema a ser resolvido, a metodologia que será utilizada para resolver o problema e um recorte espaço-temporal, um contexto. E aí a ideia fica completa. Então, por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo aqui prático, né? Cadê? Descompartilhou aí, mestre. Eu sei, é porque eu vou Tá, escrever. beleza. Não, tranquilo, achei que tinha apertado sem querer. Então, por exemplo, vou escrever aqui, ó. Vou dar um exemplo, né? Dar um exemplo aqui. Exemplo. Dá um exemplo, não, tem um aluno que fez esse trabalho, quer ver? Trabalho de um aluno, ó. Aplicação do método HP Vocês me desculpem aqui a letra de criança de 5 anos de idade, eu ainda não estou totalmente ambientado com a ferramenta. Mas já tá, pô, já tá melhor, com certeza. Para seleção Espera aí que minha canetinha não quer se mover. De projetos de P&D da Vale S.A. Isso foi o trabalho que eu orientei de um aluno. Então, você vê que realmente a ideia fica completa, né? Você tem as 3 informações. Ele tinha um problema. Qual era o problema? Ele tinha um montante de dinheiro que ele tinha que alocar para os projetos, né? Assim, tinha dinheiro, mas não tinha dinheiro para bancar todos os projetos. Então, ele tinha que escolher para formar um portfólio de projetos, né? Então, ele tinha um problema que era selecionar os projetos de P&D. Então, esse cara aqui, seleção de projeto de P&D, é o problema. Problema que ele tem para resolver, né? E aí, para resolver esse problema, o que ele utilizou? Qual foi a ferramenta? Ele utilizou o método AHP. Esse aqui foi o método utilizado para resolver o problema, né? E qual é o contexto? Qual é o recorte ali, espaço temporal? Onde que aconteceu esse problema? Foi na China? Foi no Japão? Foi no Chile? Não, foi aqui na Vale S.A. Então, esse aqui é o recorte, é o contexto. É onde que o problema aconteceu. Pronto. Não fica uma ideia completa? Uma ideia completa, né? Aplicação no método HP para a seleção de projetos de P&D da Vale S.A.
Quem lê o título não fica com dúvida nenhuma do que o trabalho se refere. Sabe que ele não vai usar o método Prometer, sabe que não vai usar o método Simplex, sabe que não vai usar a simulação do Monte Carlo, tudo isso, sabe que vai usar o método HP. Está claro, né? E sabe qual é o problema de seleção de projetos de P&D. Né? Então, esse é um exemplo. Vou tirar aqui um exemplo aí de um trabalho de um dos alunos. Né? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, 3 partes básicas. O problema a ser resolvido, a metodologia que será empregada, né? o método, o recorte espaço-temporal. E é esse exemplo que eu dei para vocês. Legal. Tá? Peraí que não está passando aqui o slide. Ah, passou. Passou. E vem um resumo. Né? Uma vez vencida a primeira barreira, que é a do... vi o título, me interessei, vou dar uma olhada. O que o leitor faz? O leitor não parte para ler todo... Por que eu sempre falo na questão do leitor? Porque o leitor é o nosso objetivo. Né? Quando eu escrevo alguma coisa, eu não escrevo para mim, eu escrevo para o outro ler. Então, eu tenho que me preocupar do juízo que os outros vão fazer do meu trabalho. Né? Então, uma vez que o leitor, o título o convenceu a ler um pouco mais do meu trabalho, a próxima barreira que eu tenho que vencer é o resumo. Né? O leitor ele vai ler o meu resumo e vai ver se vale a pena ler o restante do trabalho. Então, é o que eu digo ali, como o próprio nome já diz, o resumo irá sintetizar todo o trabalho com poucas palavras. E aí, o resumo varia também. Tem eventos que... tem journals que são 500 palavras, outros são 300, mas, normalmente, um resumo fica aí entre 150 e 300 palavras. E eu coloquei, é prudente que o resumo seja o último texto a ser escrito, porque você não sabe ainda os resultados que você vai obter com o teu estudo. Né? Então, não faz muito sentido, eu posso fazer um título provisório, mas não faz muito sentido eu fazer um resumo provisório, porque eu não sei nada ainda sobre o meu trabalho, vou ter que pesquisar os métodos, vou ter que aplicar a ferramenta, ver o que vai acontecer. Mas, normalmente, o resumo tem de 150 a 300 palavras. Bem, e aí o que tem no resumo? O resumo é outra história que o pessoal fica um pouco confuso. Né? Então, o resumo ele tem que ter uma breve introdução, 1, 2 linhazinhas, só para... Né? A economia brasileira, parará, tem passado por um momento de instabilidade, acabou. Né? E aí você apresenta logo o propósito do trabalho, para que você escreveu o trabalho, qual é o objetivo. Então, esse trabalho tem o propósito no caso do trabalho do Duan, esse da Vale, era selecionar um portfólio de projetos. Esse trabalho tem o propósito de selecionar um portfólio de projetos na Vale S.A., pipipi, papapá. Em seguida, eu falo a metodologia. Para alcançar este resultado, será aplicado um método HP, que é um método consagrado na literatura, papapá, um dos mais utilizados do mundo, e tá. Você fala um pouquinho da metodologia. Né? E aí, se você aplicou e alcançou algum resultado, você pode comentar, você pode dizer, então, com a aplicação do método HP, foi possível alcançar um resultado, que tal projeto é prioritário, né? Pode-se formar uma ordenação dos projetos e tal. Se você chegou em algum resultado, você pode comentar, sem aprofundar muito, mas você pode comentar que chegou a um resultado. E muito importante que os avaliadores gostam, quando vão corrigir o artigo, e eu, como avaliador, eu sempre observo, é se esse estudo, se essa pesquisa, ela traz alguma contribuição para a sociedade. Né? Que vai ganhar com o que você está estudando. Se você está estudando para resolver um problema que só faz sentido para você, ou que só vai resolver o problema de 3, 4 pessoas, quer dizer, esse estudo não tem uma relevância
né? É muito questionável essa relevância, né? Agora, quanto mais pessoas esse seu estudo alcança, mais relevante ele se torna, né? Por exemplo, lá na universidade eu orientei o trabalho de duas meninas, a Natália e a Pamela, para seleção de drones para ser utilizado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O subsecretário de Polícia até esteve presente, o chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia do Rio de Janeiro, Coronel Márcio Basílio, esteve até presente como participante da banca do trabalho delas. Então, quer dizer, ela está propondo uma metodologia para selecionar um drone que vai ser utilizado no combate à criminalidade no estado do Rio de Janeiro, né? Então, quantas pessoas esse estudo beneficia? Né? A contribuição para a sociedade é enorme, são milhões de pessoas, né? Então, você propõe uma solução, vai melhorar a qualidade de vida do pessoal aqui da universidade, vai melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores da empresa, vai melhorar a qualidade de vida, ou seja, você deixa claro qual é a contribuição que aquele trabalho vai trazer para a sociedade, né? Então, depois, no final, eu vou mostrar um artigo pronto, e aí eu vou mostrar esses trechos, vocês vão ver que ele está amarradinho, certinho, dentro dessa, como se fosse uma liturgia, né? Dentro dessa sequência que eu coloquei. Tá? Bem, aí eu vou dar um exemplo aqui, está dizendo o exemplo, mas aí no final eu mostro tudo numa tacada só. Beleza. Tá? E aí, abaixo do resumo, tem que ter ali de 3 a 5 palavras-chave, né, que melhor representem o estudo. Bem, e aí, para montar o corpo do documento, é o que eu falei, isso não é uma receita de bolo, não é uma receita mágica. Professor, posso mudar a ordem? Pode. Professor, posso acrescentar mais né? A análise? Não pode. É aquela história, é a argumentação que faça sentido para você, né, na sua cabeça, né? Então, estou colocando aqui mais como se fosse um fio condutor, né? Para meio que uma argumentação que para mim faz sentido e que tem dado muito certo nos trabalhos que eu tenho feito com os meus alunos, seja do Senai, seja da Unigran Rio, seja do IME, né? Tem dado bastante certo. Os alunos da pós lá da Universidade Federal Fluminense, a gente usa também e temos obtido aí bons resultados. Então, normalmente a gente faz uma introdução, descrição do problema, eu apresento o problema, fundamentação teórica, a proposta de solução, né, o método que a gente vai aplicar para resolver, uma regressão, um método HP, uma simulação de Monte Carlo, seja o que for. Os resultados alcançados, tá bom, fiz uma simulação de Monte Carlo, e aí, que resultado que ela me deu? Né? E aí eu discuto os resultados, faço uma breve consideração final, e no final vem as referências. E aí eu vou discutir cada uma com um pouco mais de detalhes. Então, aí, a introdução, no mínimo uma página. Na verdade, eu coloco esses balizadores, né? Eu estou tomando como pressuposto que quem está assistindo nunca escreveu um artigo, né? Então, a pessoa fala assim, vou escrever uma introdução. Escreve um parágrafo. Aí, escreve um parágrafo na introdução, um parágrafo pode escrever o problema, um parágrafo na solução. Quando vai ver, teu artigo tem 1,5 páginas. Então, e isso é o nosso... A gente que trabalha com exatas, né, nós somos muito objetivos, a gente não é muito de ficar de blá, 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 né? Fazendo análise, né? O Fávero até falou ontem do livro do professor, que ele é filósofo, estatístico. É verdade, Que o livro é grosso e tal, o cara é estatístico e quase não tem fórmula. Isso para a gente é uma dificuldade tremenda, né? Porque é difícil. A gente se comunica por fórmulas, por tabelas, gráficos. Esse é o nosso habitat, né? Então, eu coloco aqui no mínimo uma página, pode ser mais de uma página, um pouco menos, isso aqui é só para balizar,
só para a pessoa ter uma referência. Você vai escrever um artigo de 13 páginas, uma introdução de uma página está de bom tamanho, uma página completa, né? A Ana falou aqui, ó, é uma boa também não repetir as palavras das palavras-chave no título, para não perder a Sim. chance de indexar seu artigo a mais de uma ideia. Exato, isso aí já é mais uma técnica mais Power Ranger, né? Isso aí já é tem esses macetezinhos mais, né, mais específicos para quem já está com um pouco mais de experiência, já começa, né, levar em consideração esse detalhezinho. Então, na introdução, o pesquisador deve apresentar algumas informações preliminares dentro do contexto do problema, tudo bem superficial, com o intuito apenas de situar o leitor. É uma espécie de warm-up. É um aquecimento, né? É um esquenta para quem está lendo, né? Então, o Duan falou lá no portfólio de projetos lá da Vale, SA. Então, posso falar que os projetos de P&D são muito importantes para as organizações, e piriri, parará, e que essa escolha tem que ser uma escolha muito criteriosa, para não beneficiar projetos que não se alinhem com os objetivos estratégicos da organização, pipipi, papapá. É uma historinha, eu não entro no problema ainda, né? Mas vou ali tateando nas questões ali subjacentes ali ao problema, só para situar o leitor, né? Bem, aí vem a descrição do problema. Eu coloco no mínimo 2 páginas, mas pode ter 3, pode ter 4. Para os meus alunos eu falo, eu não quero descrição do problema com menos de 2 páginas, eu não vou aceitar. Porque senão o aluno chega para mim e fala assim, professor, o problema lá é que tem uma máquina extrusora que quebra todo mês. É esse o problema, uma máquina que quebra. Quer dizer, o problema dele tem uma linha, né? Então, explicar que na empresa tal há uma máquina que quebra todo mês e que a manutenção é feita de maneira correta, manutenção preventiva, mas não tem sido suficiente. Já se comprou outra máquina e a outra também quebrou. E, né, você tem que macerar o problema, a pessoa tem que entender o que está acontecendo. Você que está na organização, você que está dentro do problema, você consegue entender, né? Você consegue visualizar todas as condições de contorno. Mas para quem está lendo, não consegue, né? Você tem, os seus olhos são os olhos da pessoa que está lendo lá o seu trabalho. Você que tem que passar todo aquele contexto para quem está lendo, né? Então, eles têm uma dificuldade tremenda de escrever, no mínimo, 2 páginas para descrever o problema. E esse item, descrição do problema, é a alma do trabalho, né? Porque é a razão de ser do trabalho. Quando eu trabalho com PBL, né? Um Problem Based Learning, o problema é a alma do trabalho. Você tem que buscar uma solução para um problema. Então, se o problema estiver mal compreendido, mal explicado, mal escrito, o trabalho está condenado, né? Então, o que eu falei, normalmente o trabalho nasce a partir desse ponto, né? Tem que ser uma descrição bem detalhada do que está acontecendo. E aí são alguns quadros que eu tenho lá o laboratório, lá na universidade, aí o aluno vem conversar comigo, professor, tem um problema lá na empresa e tal, aí a gente usa, né, isso aqui, mostrando lá a simulação lá no Arena, a gente podia fazer uma simulação, aí ver a fila, aí eu faço um link com teoria dos grafos, aí estatística, parará, vou juntando, né, para a gente tentando entender o problema que o aluno traz, né? Então, aqui é um outro problema. Esse foi um problema de quem? Qual aluno? Esse foi o problema... Espera aí, idade... Esse foi um problema, 1848. Esse artigo já saiu, esse foi o problema da Jéssica. Foi uma aluna que fez da dieta para navios da Marinha. Está aqui, idade maior que 18 anos e menor que 48, que é a idade que o cara vai para a reserva, né? Quer dizer, o menino que está chegando da escola de aprendiz de marinheiro e a idade é maior que 18 e menor que 48. Aí eu botei aqui, ó, tomate, cebola, carne,
estava modelando o PPL da dieta com ela, né? E foi o trabalho dela e depois virou um artigo que ela apresentou. Esse é um outro problema, esse problema maluco aí foi de quem? Esse foi com programação inteira. Esse problema foi do Matheus Falcão. Se eu não me engano, era um problema de localização, era para a gente usar o PPL do transporte, né? Então, a gente vai escrevendo, fazendo um brainstorm ali, né, tentando entender as condições de contorno, até um modelo que atenda razoavelmente bem o problema. Que o professor Fábio falou ontem, né, não existe um modelo perfeito, né, não existe um modelo que resolva todos os problemas. Existe um modelo ali que, né, nos atende ali no momento para aquelas condições que, né, nos foram colocadas. Todo modelo é uma simulação da realidade, né? Com certeza. Bem, e aí uma ferramenta que eu uso muito com os meus alunos é o mapa cognitivo, porque a nossa memória ela é muito visual, né? Então, às vezes, você fica escrevendo 2, 3 páginas, a pessoa não consegue se situar. Quando você faz um mapa cognitivo, um mapa mental, você olha, opa, peraí, entendi. Então, quer dizer que eu tenho, né, eu tenho uma situação central aqui, né, que eu tenho que ver, sei lá, uma dieta de baixo custo, aí eu tenho que ver o preço dos alimentos, aí eu tenho que ver a necessidade nutricional de cada militar, aí eu tenho que ver quantos militares são no navio. Então, a figura, ela ajuda, né? Ela nos ajuda a captar as condições de contorno do problema. Então, normalmente, eu cobro dos meus alunos que o mapa cognitivo ou o mapa mental faça parte da descrição do problema. E aí, para fazer um mapa cognitivo, tem uma ferramenta gratuita, né, que é o CMap Tools. Existem várias ferramentas, essa é a que eu uso, né? O CMap Tools, ele é gratuito, você baixa, levinho, e aí você consegue fazer figuras, né, mapas como esse que está aqui na apresentação. Ou Legal. então, mapa mental, né? Mapa cognitivo é uma coisa, mapa mental é outra, mas, né, acaba que as duas coisas resolvem o mesmo problema. Então, isso aqui é a carinha do mapa mental, né? E aí já tem um outro passo a passo para fazer um mapa mental. Tem o livro lá de mapas mentais, quem criou essa metodologia dos mapas mentais é o Tony Buzan, se eu não me engano, em inglês, né? E aí ele diz que cada ramo do mapa tem que ser de uma cor diferente, e que você deve evitar usar muitas palavras e sim figuras, porque a nossa memória é mais visual, né? Então, o mapa mental também tem um jeitinho de fazer, tá? Se alguém quiser a indicação do livro lá do Tony Buzan, eu posso passar depois. E aí tem uma ferramenta também para fazer mapa mental, que é o Xmind, que também é de graça, você coloca lá no Google, Xmind, baixa, e aí você vai conseguir fazer mapas como esse aqui que está na apresentação, né? Particularmente para os meus trabalhos, eu uso o CMap Tools, porque ele é um pouco mais formal, né? E eu estou mais acostumado a fazer mapa cognitivo. Mas não tem problema nenhum você fazer mapa mental, tá? Bem, aí, veja bem, então você introduziu o problema, contou ali uma historinha, e no item 2 você descreveu o problema detalhadamente. Olha, eu tenho um problema que é selecionar projetos de P&D na Vale. É esse o meu problema, foi lá e descreveu. Ora, não é possível que o mundo, com mais de 6 bilhões de pessoas, ninguém tenha tido pelo menos um problema parecido, né? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou buscar na literatura se alguém teve um problema parecido com o meu, né? Igual ou parecido. Então, eu vou buscar outros artigos, vou buscar teses, vou buscar trabalhos que fundamentem a minha proposta. Porque quando eu fizer uma proposta, eu vou falar, olha, seja para o meu chefe, seja para o meu orientador, seja para quem for, eu vou falar, olha, eu pesquisei 30 artigos e vi que normalmente resolvem esse problema dessa maneira aqui. Então, a gente pode adaptar para a nossa situação e chegar a essa, né, aplicar dessa maneira aqui. Então, a fundamentação teórica eu coloco para os meus alunos também, no mínimo 2 páginas.
Porque senão também o pessoal faz 2 parágrafos, acabou, está feita a fundamentação. Não, aí eu coloco lá, no mínimo 2 páginas. E aí eu coloco 5 citações de livros e 10 citações de artigos. Repito, né? Isso eu coloco para quem nunca escreveu um artigo. Então, eu falo para os meus alunos, esquece esse negócio de pegar livro de 1944, 1990, 1982. A prioridade na hora de escrever artigos é citar outros artigos, de preferência recentes, dos últimos 5 anos ali, né? Então, esses 10 artigos aqui que eu estou falando... A questão do livro é que são, assim, eu aceito livros, alguns, né, poucos, porque alguns livros são basilares, né? Então, não tem problema nenhum citar esses livros. Então, em pesquisa operacional, citar o William Lieberman, o Akoff, né? São o Wagner, o Fávero, eles citam direto o Fávero, porque é o livro que eu uso com eles, então não tem problema nenhum, né? Esses livros que são basilares, né? São quase doutrinários, pode citar. Mas o grosso do trabalho, do artigo, tem que vir de outros artigos, de preferência dos últimos 5 anos. Né? Então, se tu está fazendo um trabalho agora em 2020, tem que pegar artigos ali de 2014 até 2019, 2014, até 2019. E aí você está, né, você tá apresentando algo no estado da arte. O que as pessoas estão falando agora? Né? Ah, professor, nunca posso pegar um artigo velho? Eventualmente pode. Por exemplo, se tu for falar em matemática nebulosa, em lógica fuzzy, tem lá o artigo do Lotfi Zadeh de 1965. Você citar o artigo do Zadeh, de 65, está tudo bem, porque foi quando surgiu o conjunto fuzzy, né? Fuzzy sets. Você vai fazer um trabalho do HP, você citar um artigo de 1980 do Thomas Saat, tudo bem, foi quando ele apresentou o método para o mundo. Né? Mas assim, só nesses casos muito específicos. Porque o melhor é citar referências mais novas. Deixa eu ver aqui, o pessoal está perguntando aqui alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui o que é. O Pablo tinha falado aqui, um problema mal estruturado é um problema a mais. Isso aí mexe quando você estava falando de problema. E o Wesley falou, valeu a pena entrar nessa live. Show, várias dicas boas. Parabéns. Legal, obrigado. Legal. Bem, e aí, então, o objetivo da fundamentação teórica é mostrar que foi feita uma ampla pesquisa no sentido de buscar o que a comunidade científica tem falado sobre determinado assunto. É realmente o que vai fundamentar o trabalho. Então, quando você fizer a proposta de solução para o teu gerente, para o teu orientador, para o teu chefe, você quer dizer o seguinte, olha só, eu estudei o assunto. Essas ferramentas, elas existem. Elas são consagradas, não é uma ideia maluca da minha cabeça. Né? É para isso que serve a fundamentação. Realmente é para te dar sustentação na sua argumentação. Aí, por que não quer passar? Tá. Então, para buscar esses documentos que vão fundamentar a sua argumentação, você pode pesquisar em artigos de congresso e também em artigos de periódicos. Né? De periódicos é melhor que o de congresso, mas para quem nunca fez um artigo, você pode pesquisar em congresso. Então, temos aí vários, né? Eu coloquei alguns que são do meu métier, né? Tem aí o ENEGEP, o CIMEP, o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, o SPOM, o SIMPEP. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, olha só. Vamos supor aqui, peraí. Vou dar um exemplo do ENEGEP. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, peraí. Vou dar um exemplo aqui do ENEGEP. ENEGEP, cadê? Aqui, Google. Google, compartilhar. Bem, estamos lá com o Google aberto. Vocês vão lá, ó, coloca lá assim, ó, ANAS, ENEGEP. E aí vai abrir lá, ANAS do ENEGEP, Proceedings. E aí, tá.
Então, aí você vem aqui, ó, pesquisa de trabalhos. Aí aqui já tem por ano. Então, o que eu falei, você vai olhar aqui dos últimos 5 anos. Ó. 19, aí, se em 19 você não achar o que você queria, tu pula para o 18. Se não conseguir achar, tu pula para o 17, pula para o 16, até achar. Né? Então, tá lá, sei lá, 2019. Então, vou ver. Eu estou escrevendo um trabalho, caramba, eu quero aplicar, sei lá, eu quero aplicar regressão. Então, tu vai lá e coloca aqui, regressão. Para ver se tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa, vai aparecer. Ó, apareceu. Ó. Análise comparativa de métodos de previsão de demanda aplicados em uma empresa de autopeças. Aí você vê se te interessa ou não. Ó. Previsão de uso de peças MO, Paraná. Análise de relação de casos de dengue com resíduos sólidos urbanos. Esse artigo me interessou. E deu erro, não sei por quê. Vamos ver outro, então. Vamos ver se aqui se vai dar erro também. Abriu, ó. Esse artigo me interessou. Você clicou lá e o artigo vai abrir, ó. E aí você pesquisa. Olha lá, está lá o artigo aberto. Análise e previsão de uso de peça MRO com demandas intermitentes para parametrização de estoques. Né? O Domingos pediu para... Volta só a imagem do artigo do periódico, por favor. Como é que é? Imagem, volta só a imagem do artigo do periódico. Eu vou mostrar. É o slide seguinte. Eu vou mostrar. Beleza. Então, então, aqui você tem um artigo, e é bom que, assim, o próprio artigo, ele já... Aí tem as fórmulas explicando, né? E o próprio artigo já te dá o bizu, já te dá a dica... Controle estatístico de qualidade, né? Isso é controle estatístico da qualidade. Ele próprio já te dá a dica de outros bons trabalhos no final, nas referências, né? Ó, tal, aí tu pode dar uma olhada, só copiar aqui, copiar e colar, jogar no Google, ver se acha esse, ó, né? Aqui é livro, ó, revista Gestão Industrial, né? Ó, International Journal of Production Economics, 2018. Ó. Pô, isso aqui tá uma pérola, né? Ó. Um artigo recente de 2018 de um jornal internacional. Daí você via. Eu vou lá, copio e colo no Google, que eu vou achar esse journal. Entendeu? Então, aqui mesmo você já acha excelentes dicas para achar outros bons trabalhos. Né? Eu vou fechar aqui. Bem, e aí vai. A mesma coisa... Espera aí. Aqui... Espera aí que eu me perdi. Deixa eu abrir aqui. Me perdi aqui na tela. Estou com várias telas abertas. Qual é a tela que está aparecendo aí para vocês? NID é o do Zoom, do Zoom. Do Zoom? É o navegador, né? O navegador. É o navegador, tá aparecendo, né? Tá. O navegador, isso. Tá. Essa aqui. Me achei aqui, peraí. Beleza. Tá. Então, beleza. Aí, então vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, quando for assim, você pode apertar New Share, mestre. Não precisa New tirar, Share? não. Tem lá em cima, tem um New Share. Tem? Deixa eu ver aqui, peraí. É no View Options. Tá, New Share, tá. Já vi. Então, a mesma ideia que eu falei do Enegep, você pode fazer para todos os outros. Se você for lá no Simpep, você coloca lá no Google, Anais, Simpep, vai aparecer o primeiro site, já é o do Simpep. Aí tem lá tem uma barra à esquerda, tem lá, você clica, já aparece por ano. Então, você já pode ir do mais recente para o mais antigo. Né? E aqui são artigos que você pode buscar em periódicos, né? São fontes, né? Repositórios de periódicos.
Então, você pode buscar lá na Springer, que tem artigos muito bons, Cielo, né? O ruim é que, às vezes, você não tem acesso ao artigo completo, você tem que pagar, né? Então, às vezes, você só tem acesso ao título e ao resumo. Mas, eventualmente, você acha bons trabalhos, né? Então, tem alguns buscadores, tem lá o Academia, o Google Acadêmico, a Emerald, eu acho que eu não coloquei aqui, né? O Google Acadêmico já tem muita coisa já. Tem o Google Acadêmico, tem o próprio portal de periódico da CAPES também, tem bastante coisa boa, né? Dá para achar bastante coisa lá. Bem, e aí, às vezes, eu faço uma análise bibliométrica simplificada. É claro que se a gente vai fazer para um journal com JCR, né, um artigão internacional traduzido, tem que ser uma análise mais detalhada. Mas com os meus alunos, eu gosto de fazer uma análisezinha, por exemplo, esse aluno aqui escreveu sobre o problema do caixeiro viajante, né, o Traveler and Salesman Problem. Então, mandei ele fazer em português e em inglês no portal de periódico da CAPES. Lá, ano a ano, vendo lá a quantidade de artigos publicados, aí deu essa curvinha verde aqui, né? Então, quando você coloca isso aqui, você está mostrando o quê? Você está mostrando que o assunto que você está falando, ele está bombando. Ele é um assunto relevante, né? Ele vem numa crescente. Não é um assunto que está morrendo, né? Então, por exemplo, foi um outro aluno, foi o Hudson, que fez esse, ó, multicritéria methods, métodos multicritério. Então, mostra ali que de 96 até 2016, houve um aumento muito grande de aplicação desses métodos, né? Então, mostra que você está utilizando um método que o mundo está usando, né? Você não está utilizando uma cultura morta. Né? Então, eu gosto também de fazer esse gráficozinho mostrando a quantidade de publicações acerca daquele tema. Às vezes eu coloco em inglês no portal de periódico da CAPES, porque a diferença é boçal, a diferença de trabalhos em inglês para trabalhos em português, né? No outro dia eu coloquei Linear Programming, em português deu assim, 400 artigos. Aí eu mudei lá para o filtro para inglês, deu 78 mil artigos. Caramba. Olha a ordem de grandeza, né? De 400 pulou para 78 mil. Então, às vezes eu mando fazer em inglês. Né? Então, análise bibliométrica dá para fazer tanto no portal de periódico da CAPES ou nos... Os copos é bom que ele já traz mais ou menos já tudo pronto. Os gráficos, né? Bonitinho por autor, por área, por ano. Já no portal de periódico da CAPES, você tem que fazer um por um, ver lá o ano e quantos trabalhos foram lá daquela área. Dá para fazer um web scrap, né? Fazer um web scraping aí usando R Python. Sim, dá, e aí vem o ponto alto do trabalho, né? É onde se faz a luz, né? Então, fizemos uma introdução no item 1. No item 2, você detalhou qual é o problema. No item 3, você pesquisou na literatura como aquilo pode ser resolvido. E aí, com base nisso tudo que você pesquisou na literatura e tal, você finalmente vai fazer a sua proposta de solução. Você vai aplicar um método que você... estudei 10 métodos diferentes e para o meu problema eu acredito que o melhor vai ser esse método aqui. Né? Então, esse item é o ponto alto do documento. Os dois itens mais importantes do artigo é a descrição do problema e a proposta de solução. Né? Um é onde o problema nasce e o outro é onde a solução é proposta. Né? Bem, então é aqui que você vai apontar um caminho. Olha, eu acho que o caminho é por aqui, para a gente resolver. Então, aí para os meus alunos, eu coloco lá, no mínimo, 3 páginas para fazer a proposta de solução. Bem, depois que você fez a proposta de solução, obviamente, se você aplicou algum método, né, regressão linear, né, simulação de Monte Carlo, método multicritério, método simplex, seja lá o método que você utilizou,
Esse método ele vai te dar um resultado, você vai chegar num resultado, né? Então, aí você tem que dizer quais são os resultados que você chegou. Então, a partir do método branch inbound, em programação inteira, chegou-se que a melhor configuração é a contratação de 17 escavadeiras, piriri parará, e assim a construção vai ter o custo mínimo. Então, você diz qual é o resultado. Só que, é o que eu sempre falo, um número isolado, ele é só um número, ele não quer dizer nada, né? O número ele só faz sentido dentro do seu contexto. Então, mais do que apresentar os resultados que você alcançou, você tem que discutir os resultados. Aquele resultado que você chegou, ele é crível, ele é factível, né? Ele é implementável. Eu tenho dinheiro tenho recurso para colocar em prática aquela solução, né? Eu vou ter alguma resistência cultural na empresa, que as pessoas resistem à mudança, né? Será que isso para mim não é um problema? É só comprar a máquina e está resolvido? Então, eu tenho que discutir esse tipo de coisa. Não adianta só eu apresentar o resultado que um algoritmo me deu. No outro dia, eu fiz uma simulação de eventos discretos com uma aluna, usando uma Arena. Era um mercadinho, e ela disse que na época de Carnaval, Natal, ficava sempre lotado. E aí ela queria uma... né? E aí fizemos a simulação, foi o TCC dela. Ela tem dois balcões e pode expandir mais um, pode ficar com 3. E aí fizemos um mercadinho pequeno, de bairro, né? E aí, quer dizer, ela tem 2, e se chegasse para lá, para cá e tal, dava para colocar mais um. Então, ela ia ter até 3 caixas atendendo. E aí colocamos lá, medimos a taxa de chegada, o tempo de atendimento, piriri, parará, jogamos tudo no Arena. E aí, por exemplo, numa situação de carnaval, deu que precisaríamos ter ali 12 caixas atendendo, para não ter fila no mercado. Quer dizer, essa foi a solução matemática. A simulação de evento discreto disse que são 12 caixas para acabar com a fila. Só que ali no problema, eu tenho como colocar 12 caixas atendendo? Não tem. Só tem espaço para 2, expansível para mais um. Então, quer dizer, ela tem que discutir o resultado. Olha, a matemática me diz que são 12, só que eu não tenho como colocar 12. Então, E aí eu falei, poxa, então você vai dizer, então não tem solução, né? Que se dane para lá, não quero saber. Não, a gente tem que pensar em alguma outra saída. 12 eu não consigo, mas eu consigo colocar 3 caixas atendendo. Vamos ver o quanto a fila vai diminuir. Aí fizemos outra simulação. Aí diminuiu um pouco a fila. Tá bom, mas eu consigo abrir o mercado um pouco antes e fechar um pouco depois, né? Eu consigo, sei lá, botar um cafezinho com um biscoitinho lá dentro para distrair os clientes lá dentro. A gente tem que pensar em outras soluções que não só o algoritmo ali matemático, né? Interessante aqui, o Max colocou um... ele mandou só para mim, mas manda para todo mundo, Max. Eu vou mandar aqui. Ele mandou um GitHub aqui com os códigos para fazer a bibliometria no R, da revista Scientific Electronic Library Online Platform. É Cielo, né? Espetáculo, Eu vou passar para os meus alunos. Legal. Botei aqui. Espetáculo. Legal, valeu, Max. É o que eu sempre falo, quando eu dou uma aula, isso não é balela, não é piegas, não é, isso é verdade. Quando eu dou uma aula, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Isso tudo que eu falei, eu já estou cansado de fazer, né? Mas cada aula que eu dou, vem um aluno com uma informação nova, como essa, né? Então, quer dizer, a cada aula, é um novo. Eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, né? É muito legal isso. Então, aí discute os resultados, e eu gosto muito dessa figurinha aqui, que tem quase todos os livros de PO, claro que de maneira um pouco diferente, mas todos têm mais ou menos o mesmo significado, né? Esse é do livro do Lachemart, que é professor aqui da UERJ, conheço ele. É um dos primeiros livros de PO que o estudante de graduação estuda, né? Produção à pesquisa operacional. A situação é exatamente essa. Eu tenho um mundo real para discutir os resultados, né? Eu tenho um mundo real, um contexto gerencial
no mundo real, onde um problema aparece. Então, ela tinha lá um problema. Eu tenho, numa época de carnaval, de Natal, eu tenho filas muito grandes e os clientes ficam insatisfeitos. Esse era o contexto gerencial dela. Então, aí eu vou para o universo simbólico, ou seja, eu entrei para o universo da simulação, entrei para a matemática, ali nós construímos um modelo de simulação no Arena, né, no software. Esse modelo me deu um resultado. Olha, tem que ter 12 caixas para atender para acabar com a fila. Eu não posso parar o processo aqui, né? Eu tenho que sair do mundo simbólico e voltar para o mundo real com uma decisão. Pô, 12 caixas, eu não tenho como colocar 12 caixas, eu só tenho como colocar mais um caixa, né? Então, eu sempre tenho que fazer essa análise, né? Eu tenho que sair do mundo real e entrar no simbólico, mas depois eu tenho que tomar o cuidado de sair do simbólico e voltar para o mundo real, porque senão eu vou acabar propondo uma solução absurda, uma solução que não tem o menor cabimento de ser implementada, né? E é interessante, eu gosto desse exemplo, né? Que a gente está muito acostumado a propor, né, modelos, aplicações em que a aplicação dá certo. A alegria de todo pesquisador é fazer uma aplicação e a sua aplicação ser um sucesso, né? A curva de aderência lá, aderir, o critério atender, o método simplex dar a solução ótima, a simulação de Monte Carlo chegar na solução. Só que nem sempre a gente chega na solução, né? Nem sempre o nosso modelo funciona. E quando o nosso modelo não funciona, o trabalho também tem o seu mérito. Também foi um trabalho de pesquisa que precisa ser divulgado, para que outras pessoas não entrem nessa furada, né? Então, tem um artigo aqui muito interessante, isso é um artigo mesmo, não é piada, não. Ali, ó, replicação experimental mostra que facas construídas de fezes humanas congeladas não funcionam. Isso é um artigo mesmo, ó. Journal of Archaeological Science. Ó, é um journal da Elsevier, né? É uma publicação mesmo, internacional. Caramba. Ó, replicação experimental mostra que facas construídas de fezes humanas congeladas não funcionam. Então, o interessante da publicação não é apenas o seu viés cômico, mas também que é a publicação de um fracasso, né? Mostrou que facas feitas de fezes humanas não funcionam. É um fracasso, né? Provavelmente ele queria mostrar que funciona. Só que fez o experimento e viu que não funciona. Então, ele publicou um fracasso, né? Então, não é o que a gente quer. Normalmente, a gente quer mostrar que o nosso experimento funciona, mas, quando não funciona, é importante a gente reportar também, né? O Marco perguntou aqui, nessa parte dos resultados, pesa muito para o aceite para publicar a implantação do modelo no mundo real ou só com a simulação dá para publicar? Não, aí depende. Aí, na verdade, depende do congresso que você vai mandar, do journal que você vai mandar. Tem aluno que, às vezes, escreve um artigo, aí coloca assim, aplicação do método Prometer, parará, parará. Eu falo, opa, não usa a palavra aplicação. Porque para esse pessoal, para esse congresso, por exemplo, no SBPO, eu evito usar a palavra aplicação. Porque a aplicação dá a entender que é algo menos nobre, é algo... Você não deu contribuição nenhuma, só pegou um método e aplicou, né? Então, tem isso, né? Tem lugar que não, tem lugar que aceita numa boa, mas tem lugar, alguns puristas não gostam, né? Então, aí eu falo, não, tira a aplicação, coloca análise. Análise, multicritério, menina. Ah, não, pô, peraí, ele não fez uma aplicação, ele fez uma análise. É diferente, né? Então, mas é uma questão de jogo de palavras, né? A gente vai pegando isso com o tempo, né? Bem, então eu gosto muito dessa frase aí do Steve Jobs, né? Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Isso nós vimos lá no IME, né? Até alguns exemplos, né? Quando a gente está estudando alguns problemas multicritério, deixa eu ver aqui. Podia ter usado o new share, né? Mas esqueci. Sim. Por exemplo, Tranquilo.
nós vimos algum... Deixa eu ver meu tempo aqui para não varar muito. Como é que eu apago aqui? Tem que fazer o outro whiteboard. Espera aí. New share e... Share, whiteboard, compartilhou, clear. Tá. Então, por exemplo, não sei se você lembra lá na disciplina que nós vimos lá no IME, por exemplo, tinha lá primeira alternativa, tinha que escolher lá, sei lá, de várias alternativas, né? Segundo, terceiro e quarto, né? Aí dava tipo, quando fomos utilizar o método Sapevo, né? Dava o número aqui associado, 6,1, aí aqui, vamos botar aqui, 6,15, 6,07, 2,18 e 1,04. Né? Aí fala, pô, peraí, como eu estou lidando com o método multicritério, eu posso até ficar indeciso com esses dois aqui, né? Porque mudar um pouquinho a avaliação do decisor, que eles podem mudar de ordem, né? O segundo pode passar para primeiro, o primeiro para segundo e tal. Mas esses eu já sei que estão eliminados, né? Eles estão muito longe do primeiro lugar. Então, eu posso considerar aqui que houve um empate técnico, um empate técnico aqui, e debruçar sobre o problema de escolher um desses dois. Esse é o meu problema agora. Porque esses dois aqui eu já sei que não vale a pena escolher uma dessas duas alternativas. Né? Entendi. Aí a frase que o Jobs falou, né? Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Quer dizer, se eu comprar essa máquina aqui, se eu agir com essas alternativas aqui, eu posso até levar minha empresa à falência. Né? Porque ela é tão ruim. Verdade. Né? Então, tem que também saber o que não fazer. Com certeza. Né? Então, vamos voltar lá para a frase do Jobs. Já estamos acabando. Voltou aí para a apresentação? Voltou. Bem, aí discussão dos resultados, já estamos caminhando aí para o fim. E aí vem as considerações finais, eu coloco aí no mínimo meia página. Então, nesse item, o pesquisador irá tecer as suas últimas considerações e aí tem que ficar claro se o objetivo do trabalho foi alcançado ou não. Você não falou no início que o trabalho tem um propósito? Por exemplo, o exemplo que eu dei lá do portfólio, lá, o método HP, para escolher um portfólio de projeto P&D, lá que o Duan usou na Vale. No final, na consideração final, tem que aparecer. Vem cá. Você conseguiu selecionar um portfólio de projeto? Foi para isso que você escreveu o trabalho. Você conseguiu chegar nessa seleção? Você conseguiu, acabou o problema. Ou não, né? Eu apliquei o método HP e não consegui chegar num portfólio que atendesse a empresa. Ok. Né? Você já viu que o HP não funciona para isso. Né? Ou funciona. Então, isso tem que ficar claro na consideração final. Se você alcançou o propósito do teu artigo ou não. Tá? E as referências, tem que tomar cuidado com as regras da ABNT. Né? E aí que eu coloco aqui, muito importante, apenas obras que foram efetivamente citadas no corpo do texto devem constar nas referências. Há 20, 30 anos atrás, eu sei porque eu fazia isso. Na verdade, eu consultei 4, 5 livros, mas colocava uma lista de 50 referências no final, para dizer que fez uma pesquisa ampla, né? Então, né, tal. Hoje em dia, isso não cola mais. Hoje em dia, você é uma função bijetora. Se está no corpo do texto, tem que estar no final na referência. Se está no final na referência, foi citado no corpo do texto. É uma função bijetora, de um para um. Né? É mal visto quando não for assim. Quando você tiver citação no corpo do texto, no final, seu artigo será reprovado. Né? Ou será aprovado com restrições. Mas no final não tem a referência.
E vice-versa, se no final tem nas referências, no final do texto, e você não citou no corpo do texto, todo mundo já sabe que, na verdade, você só quer encher linguiça no final nas referências. Tá? E aí eu coloquei alguns exemplos, eu vou disponibilizar a apresentação, não vou perder muito tempo com isso, eu ainda quero mostrar um exemplo de artigo, tá? 5 minutinhos eu mostro. Então, eu coloquei aqui uma referência aqui do livro aí do professor Fávero, que está aí nos assistindo. Né? Então, uma citação direta, ó, para Belfiore Fávero, 2013, a tomada de decisão, na verdade, acho que o nome dele vem antes, né? Fávero e Belfiore. Tomada de decisão é um processo complexo, parará, parará. Eu fiz uma citação direta, né? E aí eu coloco lá, em caixa alta, né, P, que é Patrícia Belfiore, Luiz Paulo Fávero, e o nome do livro entra em negrito, né? Aquele livro verde que você ganhou. Tá aqui, tá aqui. Pois é, mostra ele aí. O livro aí do professor é esse aí, ó. Deixa eu ver, o nome do Fávero está primeiro, não tá? Ah, não, botei certo lá. É Belfiore e Fávero mesmo. O nome da Patrícia está primeiro. Então, ali, Belfiore... É grossinho. Esse livro é bom, é ótimo. Então, tá a citação aqui. O nome do livro aparece em negrito, né, ou em itálico, dependendo do congresso ou do diurno. Aí aqui eu já coloquei uma citação de artigo publicado em Anais de Congresso. Foi um artigo meu. Quando são mais de 3 autores, se for até 3, eu cito o nome dos 3. Santos, Souza e Castro, 2017, aí eu cito o nome dos 3. Se tiver 4 ou mais autores, eu tiro o nome de todo mundo e coloco o et al. Por isso que o verbo aqui está no plural. É porque eu já entendo que são vários autores. Então, Sam afirma que todo problema de PO possui uma metodologia, parará, parará. E aqui embaixo, observa só, ó, sou eu de autor, Marcos dos Santos, ó, a Isis, acho que é de Carvalho, Isis Carvalho Lima, Fabrício Baroni Carvalho, Marconi Freitas dos Reis e Paulo Roberto Souza Júnior. Somos 5 autores, por isso que virou o et al. Aqui. Né? Vê que no caso do Fávero não entrou o et al., ficou Belfiore e Fávero, porque são 2 autores. O mestre Fávero falou aqui que ele pede desculpa, mas ele tem que sair, ele tem que sair, né? Aí ele acabou Não, tá ótimo, agradeço a presença dele, tá ótimo. Obrigado aí, professor. Legal. E aí eu coloquei aqui mais alguns exemplos, né, de citações para o pessoal ver como é que faz. Citação indireta, né? No caso, citação indireta não precisa, que aqui, né, como é direto, eu coloquei entre aspas, né? Todo problema de PO, parará, porque é uma citação direta. Mas se não for direta, você não precisa colocar entre aspas. Eu coloquei ali, o método Sapir-Whorf tem sido aplicado em diversas áreas, como em Santos 2019, Parará e Greco et al. 2019. Né? São 2 artigos aí que aplicaram o Sapir. E aí tem uma diferençazinha aqui, uma nuancezinha. E no caso do livro, o que fica em negrito é o nome do livro. No caso dos anais de congresso, o que entra em negrito não é o título do artigo, e sim o nome dos anais do congresso. Isso é um detalhezinho chato, né? Tem que tomar cuidado. O título aqui do artigo é Escolha de um navio de desembarque de tropa para a Armada Argentina por meio do método Sapir com múltiplos decisores. Aí muita gente pensa que é o título do artigo que tem que ficar em negrito. Não é. Fica em negrito é o nome dos anais. Anais do 21º Simpósio, parará, parará. Tem que ter mais cuidado. E revista é a mesma coisa. Revista, ó, botei aqui, ó, uma citação indireta. Ó, Santos et al., quer dizer, somos mais de 3. 2018, aplicaram o método Simplex visando elaborar uma dieta balanceada para os militares da Marinha embarcados em navios de guerra. Quando eu olho lá embaixo, tem lá, ó, Marcos dos Santos, Vinícius Pimenta, Fabrício Carvalho, Rodrigo Lauria e Jéssica. Somos 5. Está o título do artigo, ó, uma estratégia de otimização em navios de guerra.
e é o nome do journal que vem destacado em negrito. Brazilian Journal of Development. Né? Não é o título do artigo. Então, né, não pode confundir. E aí, o que o avaliador observa? Né? Então, eu, por exemplo, eu sou avaliador, eu sou referi parecerista do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, da revista PODES, PO para o Desenvolvimento, da Applied Soft Computing, enfim, uma série do C, eu sou avaliador também, né, do seminário Legal. com R. Então, quando eu pego um artigo para avaliar, o que eu avalio? Eu avalio isso que eu mostrei para vocês nessa apresentação. Eu dou uma olhada no seu título, no resumo, introdução, como é que você descreveu o problema, se tem um mapinha cognitivo, mental para representar o problema, fundamentação teórica, se o assunto está bombando ou não, qual é a sua proposta de solução, se ela é consistente, se ela te levou a algum resultado, se você discutiu esses resultados, olha as referências se estão certinhas, se você fez as citações corretamente, e claro que a correção gramatical, né? O cara que escreve lá, nós fomos, nós voltemos, vou não ir, aí não tem a menor condição, né? Então, o português é básico. Tá? Então, outra coisa, cuidado com plágio. Isso é um cuidado também que a gente precisa ter. Há 20, 30 anos atrás, você copiava alguma coisa de um artigo, de um livro, embora fosse errado, né? Fosse plágio, mas era quase impossível de pegar. Não dava para a gente pegar. Quando o cara, num TCC, num artigo, numa dissertação, copiava sem referenciar o autor. Hoje em dia, há uma gama, no mínimo, eu posso te falar aqui, 10 softwares diferentes que detectam plágio. Eu, por exemplo, gosto de usar esse verdinho aqui, o plagiarismo. Por quê? Porque eu não preciso nem abrir o seu trabalho. Eu pego o PDF, porque antes, né, 10 anos atrás, 20, eu ainda ficava pegando trecho por trecho, e colando no Google, para ver se o Google achava. Hoje em dia, eu não preciso nem mais me dar esse trabalho. Eu pego o seu trabalho completo, em PDF, jogo aqui nessa areazinha aqui do plagiarismo, ele roda e já me dá a estatística aqui, ó, esse azulzinho aqui, ele está dizendo que não foi copiado. Esse trecho vermelho quer dizer que você copiou ipsiliter de algum lugar. E além de dizer quantos por cento do trabalho foi copiado, ele ainda me dá a relação de sites de onde você copiou. Eu clico em cima, ele compara, ele abre a tela do teu trabalho e o site de onde você copiou. E destaca os 2 trechos em vermelho. Então, é impossível você pegar, impossível você copiar e colar alguma coisa da internet e o avaliar sem referenciar. Se referenciar, tudo bem, né? Mas é impossível você copiar e colar alguma coisa do Google e o avaliador não pegar que você copiou. É impossível, não tem como. Né? Se você copiou e colou da internet, o avaliador vai descobrir. Então, o jeito para isso é citar. Né? Segundo fulano, beleza, se você citou, está resolvido. Tá? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente fechar. Peguei aqui um artigo. Vou abrir aqui um artigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está legal. O Wesley falou que algumas bibliotecas liberaram uma parte do acervo pago nesse período para ajudar no combate ao Covid-19. Periódico da CAPES é uma delas. Legal. O periódico da CAPES está gratuito, né? Legal. Deixa eu ver aqui, peraí. Problema. Potencial teórico. Aplicação, matriz, Deixa eu ver aqui. Tá, esse aqui tá bom. Então, aqui, por exemplo, já vou falar logo, pegar esse aqui que fala sobre o método HP.
que vai ser a nossa próxima no sábado, né? Vai ser sobre o Show. método AGP. Então, deixa eu ver aqui. Cadê a paradinha aqui? Aqui, chefe. Então, aqui, ó, vou pegar esse exemplo aqui de um artigo, ó. Artigo de um aluno, ó. Então, vamos olhar o título. Olha só. Aplicação do método AHP na formação de um portfólio de projetos. O estudo de caso na área de TI de uma empresa sem fim lucrativo no estado do Rio de Janeiro. O título está completo, né? Eu tenho um problema, qual o problema? Preciso formar um portfólio de projetos. Esse trabalho foi publicado na revista Produção Industrial de Serviços, a PINS. Então, eu tenho um problema, preciso selecionar projetos de TI. Usei qual ferramenta? O método AHP. Aonde que foi esse problema? Foi na área de TI de uma empresa sem fim lucrativo. Então, a ideia está completa, né? Aí, beleza. Aí vem o resumo. Olha só o resumo. Decidir corretamente é um desafio constante enfrentado pelo homem. Nananana. Vê que isso aqui é só um blá, 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 né? É só um... empresas para sobreviverem. Então, quer dizer, até aqui, ó, essa quarta linha, foi só um blá, blá, blá. Né? Não falou nada. Mas um blá, blá, blá que tem a ver, né, com o assunto. Não pode ser um negócio absurdo. Aí depois ele fala, este trabalho tem o objetivo, já diz qual é o propósito do trabalho, né? Por meio do método HP, formar um portfólio de projetos de TI. Quer dizer, ele já disse qual é o propósito do trabalho, que é formar um portfólio de projetos de TI, e o que ele vai utilizar para chegar nessa proposta de solução, né? Aí foi realizada uma revisão, parará, né? Como é que foi feito aqui, entrevista com o coordenador de TI, papapá, né? Com isso, foi criada a estrutura hierárquica do modelo, que, após os cálculos inerentes, resultou na hierarquização necessária para a fórmula. Quer dizer, ele já falou um pouquinho aqui que deu tudo certo, né? Falou, ó, foi criada a estrutura hierárquica do modelo, que, após os cálculos inerentes, resultou na hierarquização necessária para a formulação do portfólio de projetos. Então, ele está querendo dizer, para quem está lendo, ele está querendo dizer, ó, eu apliquei e deu tudo certo, funcionou, né? Justamente é uma isca para o leitor, né? Opa, deixa eu continuar lendo, deixa eu, né? Se deu certo, deixa eu ver como é que ele fez. Então, aqui vem a palavra-chave, né? Pesquisa operacional, método HP, gerenciamento de projetos, gerenciamento de portfólio de projetos. E aí, olha a sequência, ó. Aí vem aqui, abstract. Ó, introdução. O mundo globalizado e competitivo dos dias atuais, dessa forma, ocorreu uma inevitável expansão das atividades. Quer dizer, é uma enrolação aqui, é um enrolation, né? Mas é um enrolation que tem a ver com o assunto. É só para o leitor esquentar, né? Se tu começar rachando, quebrando as duas pernas do leitor, mostrando um monte de fórmula e tal, o cara fica apavorado, o cara que está lendo, né? Então, tu tem que começar devagar, né? Então, pô, tu conhece a menina, tu já, não, quero namorar, não, né? Tu chega, poxa, você sempre vem aqui, vamos ali tomar um suco. Começa com aquele papinho manso, né? Com aquele papinho mole, né? Para não assustar a menina. Aí aqui, parará, ó, aí entrei aqui, ó, problema. Então, aí agora a gente vai começar, o Hudson começou a descrever o problema dele, né? Mostrou, ó, nível do uso de processo de seleção, parará, quais são as dificuldades. Atualmente, o PMO conta com apenas um profissional, quer dizer, ele tem esse problema, o cara ele tem que selecionar os projetos e é só ele, sozinho, para selecionar tudo. Um monte de projetos, sem metodologia estruturada nenhuma, né? E aí ele fala, no ano de 2015 foram demandados 67 projetos de TI. Como é que um cara sozinho analisa 67 projetos para dizer quem vai levar o dinheiro e quem não vai? Né? Então, ele explicou o problema dele. Ok.
Baseado no problema, ele foi buscar apoio na literatura, a fundamentação teórica, ou referencial teórico. Aí ele foi falando, parará, falou do método HP clássico, né? Vai ser a nossa próxima live, né? O método, processo analítico do método, como é que é a escala fundamental de SAT, né? A escala. E aí ele entrou meio que esse item 4 já é a proposta de solução, já é ele aplicando o método para resolver o problema dele, né? Então, aqui ele já é a proposta de solução, já é o item 4, ó. Então ele pegou lá a estrutura hierárquica dos critérios, formação de portfólio. Então tem que levar em consideração aspecto financeiro, tecnológico e estratégico, né? Lá para onde ele trabalha, eu tenho que levar esses 3 fatores em consideração. E aí ele foi, ó, matriz de decisão, montou a matriz de decisão, que a gente vai ensinar no sábado como é que monta a matriz, né? Aí, ó, prioridade. Então, esse item 4 já é a proposta de solução. Já é ele rodando o método HP. Entendeu? Papapá, 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 obtenção dos resultados do modelo e tal, ó, chegou num resultado, né? E aí, o resultado que a gente queria final era esse aqui, ó. Então, ele pegou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projetos, e aí ele fez um ranking do primeiro para o último. O primeiro cara que vai levar a grana é o novo site da Fijan. O segundo cara que vai levar a grana, segundo projeto, criação de relatórios do painel. Terceiro, né, terceiro projeto, painel de suprimentos. Tá? Então, quer dizer, ele chegou num resultado, né? O resultado é esse aqui. Agora, será que este método, será que essa aplicação ela é crível? Será que ela pode ser aplicada realmente lá? Aí vem a discussão dos resultados. Ó. Aí ele falou que papapá, que hoje, como é que é feito? Hoje é feito por ordem de chegada, e tem questões políticas envolvidas, que não é só a questão de usar o HP ou não, e etc. e tal. Né? E, por último, as considerações finais. Ó. Então, o que ele deixou claro aqui? Que o método foi utilizado com sucesso, com a aplicação do método foi suficiente para resolver aquele problema que ele tinha de selecionar projetos de TI. Né? Que um cara só tinha 67 projetos para avaliar e daqueles 67 tirar 6, 7 para receber o dinheiro. Né? Então, aqui ele deixou claro que esse problema foi resolvido. Aqui, ó. Assim, com a aplicação do método HP, conseguiu-se propor uma metodologia de auxílio à tomada de decisão para que o decisor tenha um maior embasamento técnico, quantitativo e analítico na formação de projetos de TI. Quer dizer, ficou claro que a aplicação dele funcionou e que agregou valor, né, que realmente apoiou a decisão. Né? E aí acabou. Bem, então... Maravilha, mestre. Muito legal a aula. Falei mais vou deixar o link aqui para o pessoal do teu trabalho também. Deixa eu botar aqui. Isso, disponibiliza aí para o pessoal. Tá aqui. Então, esse foi o exemplo. Deixa eu botar aqui. Ó, tá aí o ResearchGate, o LinkedIn, currículo Lattes do mestre, e-mail, para quem quiser entrar em contato, e o Lego lá, que é onde tem os softwares, né, que foram realizados aqui nas lives, nas sequências, né, para poder aplicar os métodos, né? E tem também alguns livros lá também, né, de pesquisa operacional, tem de filas, né, também. Isso. É bem interessante lá esse link. E obrigado aí pela presença. E também queria deixar aqui para... Show de bola, valeu, mestre. Sempre bom aí recebê-lo. E também queria falar aqui que a gente vai abrir a turma aqui dia 13, né? Agora, da comunidade de estatística. E quem quiser conhecer mais da comunidade também, eu vou deixar o link aí para vocês. Eu ia te perguntar agora, Thiago. Manda o link aí logo. Eu vou salvar aqui. Tá aí. Eu
o link aí. Quem tiver alguma dúvida, eu sou super acessível também. Vou deixar aqui meu LinkedIn também. Bota aí. Aqui. E quem tiver interesse na área acadêmica, né, e quiser seguir mestrado, doutorado, o professor Marcos Santos é professor do Instituto Militar de Engenharia, né, e ele está super aberto aí Sim, claro. a conversar com vocês e até, de repente, surge uma oportunidade aí de você estudar num instituto tão renomado como o É Instituto Militar de verdade. Engenharia, né? É verdade. Tudo é uma questão de preparação, né? Sim, Justamente por isso que eu estou explicando essa coisa dos artigos, né? É importante ter artigos publicados, né? Então, a gente já tem... Tudo é uma questão de preparação, né? Então, o cara tem que aprender a mexer um pouquinho em Python, em R, né? Tem que publicar uns artigozinhos e tal, mas isso tudo, eu não espero que ninguém venha falar comigo com uma experiência enorme, já o cão chupando manga do Python. Não, eu vou demonstrando o caminho, não, faz esse curso aqui, vamos escrever um artigo ali, parará, eu vou ajudando aí. O Pablo é e um... você faz uma disciplina isolada lá também, né? Lá no Instituto Militar de Engenharia. Eu fiz uma disciplina lá e saí com um software aí para uma biblioteca para Pois é, aplicar no R, né? No Sapir. pois Então já é, agregou para caramba, né? não é sensacional? Pois é. Sensacional. Além de eu ter aprendido muito na disciplina, né? Eu também consegui traduzir isso num software aí, uma aplicação Saiu com aí para produto, né? pessoas Você saiu com utilizarem, produto. exatamente. Não ficou Muito só no legal. blá, 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 blá. Não, você Com terminou certeza. Fora que os professores sensacionais, o professor Marcos Santos aí, Rademacher. A gente teve aula comandante também com os Ademar, alunos do professor Marcos, orientando deles, lá do IME Coronel também. Afonso Lopes, Coronel Afonso Lopes também, sensacional. né? Então, acho Então, que vale muito a pena aí vocês procurarem aí o professor, conversarem um pouco mais. Coronel Afonso Lopes é uma lenda da estatística, né? Exatamente. Não era nem nascido, ele já. Tinha- Não já era nem tinha livro, já. nascido, ele já tinha livro explicando Não era nem likelihood, nascido, ele já tinha livro, já. likelihood, bootstrap, verossimilhança, né? Já tinha livro explicando essa bagaça toda. Ele nem nascido. Ele é formado na Universidade da Carolina do Norte, né? O cara é fera demais. O cara é fera. Então tem Então, muitos professores bons lá no Instituto, né? E se vocês quiserem procurar aí. Ó, o pessoal tá falando aqui, excelente, obrigado. Excelente, show, parabéns, excelente live, obrigado, professor. eu que Ótima agradeço. live, pô. O pessoal gostou demais aí. A gente Muito teve aqui legal. recorde de audiência hoje aqui na comunidade, 85 pessoas Boa. na comunidade, né? Então, pô, muito legal. Eu acho que a ideia é essa, né? Daqui a pouco eu vou ter que até fazer um outro plano no Zoom aqui que vai passar de 100, né? O Eu acho 100 que é o até máximo 100, né? aqui. É até 100. Aqui é até 100, é. Já vai Aqui se é até planejando 100. aí. Quase chegou no teto. Legal demais. Tá, então, Então, mais uma vez, beleza. obrigado aí, Thiago, tá, pelo... Sou eu que agradeço, pô. Legal Quem demais. tiver interessado, que horas que vai ser sábado a nossa live? 10 ou 11 horas? E essa live não só serve para artigo científico também, né? Para você estruturar o problema. Você falou de muita coisa Sim, de mapa mental, claro. caramba. Até pessoas que querem concurso público, né? Sim, Mapa mental e tal, mapa Isso, cognitivo. Isso Ajuda aí. demais também, né? Ajuda, Então, acho que ajuda. é uma Na verdade, live lá aqui na que tem outros Marinha, propósitos também, né? Se você não lá quiser na área acadêmica Marinha, também. quando eu participo de uma reunião, o pessoal morre de rir. Minhas reuniões, um slide, só, um slide, quando eu vou fazer. E o meu slide é um mapa mental. Porque o mapa ele já traz toda a informação que eu preciso e, no final, todo mundo que está participando da reunião tem uma visão geral do problema. Consegue ver o problema como um todo. E, né? Então, Com porque certeza. uma palestra seriada, quando você está no 30º slide, o cara já esqueceu o primeiro. E quando eu faço um mapa mental, não, uma coisa vai puxando a outra, ramificando. No final, você vê o problemão todo. Aí o cara se convence que aquilo que você está falando é verdade. Isso. E Então, também, pessoal, eu vou deixar aqui também, se vocês quiserem ser avisados das próximas lives, vocês podem se inscrever nesse link aqui, né? Quem ainda não isso está inscrito. E aí vocês vão ser avisados. Aqui também tem o cronograma
10 lives, se você procurar aí. A próxima live do professor Marcos Santos vai ser de HP, né? E vai teremos ser no uma sábado agora, né? Sábado agora? O método HP. É sábado, que horas? 10 ou 11? E agora eu tô na dúvida. O que a gente conversou? Acho que foi... Deixa eu ver aqui, peraí. Foi 10 horas, né? Foi 10? Eu acho que foi 10. Acho que foi 10, porque a outra foi 11, já meio que entrou no almoço também. O pessoal falou um pouco, mas vamos botar 10. 10 horas, tá bom. Beleza. No sábado agora teremos, sábado é dia 4, né? Teremos uma live aí do método HP. Vamos explicar o método HP passo a passo, equação por equação. E no final também vai mostrar uma ferramenta no Excel fácil de mexer para gerar os resultados do método HP. Com certeza. E uns memes legais aí para o pessoal rir um pouquinho. Bem prática mão na massa, também. Mão na massa. Mão na massa. Vai ser uma live bem prática também, bem objetiva, sem muito blá blá blá. Tá? Legal. 10 da manhã. Show de bola. Então, até sábado. Valeu, mestre. Obrigado. Valeu, pessoal, pela audiência aí. Até sábado. Obrigado. Espero vocês aí no sábado. Valeu. Um abraço. Isso aí.